Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? A renovação cotidiana do homem interior. Texto áureo. Por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Leitura bíblica em classe. Segunda carta aos Coríntios 4, 11 a 18. 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação da graça, para a glória de Deus. 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Glória a Deus, aleluia. As adversidades externas são incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Glória a Deus, aleluia. Nessa lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente revelado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome. Porque sempre onde ele está em oração, ele está meditando e sempre procura tentar fazer aquilo que agrada a Deus. Glória a Deus. O sofrimento exterior, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Glória a Deus. De maneira alguma ele voltou atrás. Sempre ele estava focado naquilo que Deus tinha proposto a ele, que devemos andar e pregar o Evangelho a toda criatura para que fosse salvo, e que por essa crença herdasse a vida eterna. Glória a Deus. O exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na vida e no ministério. Glória a Deus, aleluia. Mesmo sendo preso, mesmo sendo humilhado, ele não deixou de falar das coisas de Deus, ele permaneceu firme. Glória a Deus, aleluia. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Atribulados, mas não angustiados. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. B. Perplexos, mas não desanimados. Indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. C. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. D. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado, porque temos um advogado que é Jesus. Quando você faz aquilo que agrada a ele, você pode estar onde estiver,
Ele vai estar de braços abertos para que não aconteça mal algum com você. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. A renovação interior, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e viver afastado do pecado. Porque toda vez que ele faz algo que ele vê que não está certo, imediatamente ele pede perdão a Deus e tenta não praticar aquilo mais. Porque só de falar que não peca, peca. A todo momento estamos pecando. Mas quando vemos que fizemos algo que não é agradável a Deus, a gente procura não fazer mais e tenta consertar aquilo. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. Porque hoje estamos sofrendo tribulações carnais, mas naquele tempo teremos uma recompensa que é a vida eterna, sem tribulação, vivendo igual aos santos anjos lá no céu, ao lado de Deus. Devemos a todo tempo procurar estar nos preparando para essa nova vida que é pelo Espírito que Deus quer. Glória a Deus. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! É verdade. Aquilo que você não vê é eterno. Você não vê Deus, mas sabe que Ele existe. Procura sempre estar agradando, orando, pedindo a Deus. A todo instante, conversa com Ele. Essa intimidade que você tem com Ele pode te levar à salvação. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que fomos feitos para adorar a Ele, somente a Jesus Cristo. Que é através dele que vamos ser salvos. Então devemos constantemente estar voltados à oração para Ele. Mesmo estando trabalhando, oramos mentalmente. Glória a Deus, aleluia. Os desafios de hoje. Cultura secularista. O espírito da Babilônia. Por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Aleluia. Porque hoje em dia a ciência tenta a cada momento afastar a gente das coisas de Deus. Afastar o cristão cada vez mais de Jesus. Então devemos estar sempre atentos e procurar enxergar pelo espírito da fé cada passo que estamos dando. Relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Glória a Deus. Que não é a doutrina que vai salvar, mas é sua boa prática e fé. É sua intimidade com Deus. Procurar fazer aquilo que agrada a Ele. Procurar também procurar ter um bom testemunho. É isso que Deus quer de cada um. Glória a Deus, aleluia. Batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Glória a Deus, aleluia. Porque ele está comandando toda a terra. Ele só ataca o homem, só põe a mão no homem se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não põe. Então devemos sempre estar em oração, pedindo a Deus. Saiba que a luta é grande, mas temos um advogado que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então focamos nessa batalha. Rei da glória. Concluindo, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia,
para enfrentar o poder do pecado e do mal. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus sempre nos dá força, através da oração. Você vence qualquer coisa, você vence o pecado, que a cada momento, só de falar com o pecado, você já está pecando. Mas com a oração você vence, Deus te dá força, te dá poder. Glória a Deus, Rei da Glória. Antes de você existir, Ele já sabia que você ia existir. Então procure fazer aquilo que agrada a Ele sempre. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam em vossos lares para sempre. Amém.